convidar os irmãos a sentar. Então vamos colocar em pé e abrir comigo em Efésios. Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Efésios 6. 10. Amém? Finalmente, fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Agora eu gostaria que vocês lessem também capítulo 5. Capítulo 5, versículo 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Voltamos aos assentos. Eu quero nesse momento falar quando Paulo chega no capítulo 6. O apóstolo Paulo chega finalizando uma sequência falando do relacionamento que deveríamos ter para com Deus, para com os próximos, para com o cônjuge, para com os filhos, para com os pais, para com a sociedade em geral. E aí Paulo ele finaliza dizendo que a única forma, o único meio de nós estarmos bem e caminharmos bem, trabalhando, nos relacionando, a única forma, o único remédio para o ser humano, para que ele possa acordar e depois dormir em paz, é ter intimidade com o Espírito Santo. Paulo, capítulo 1, começa falando quem nós somos. É interessante observar que Paulo destaca 4 características do que Deus fez por nós e da maneira que Deus nos abençoou. Primeiro, Paulo fala no capítulo 1, versículo 4, que Deus nos escolheu. Depois, o apóstolo Paulo, no versículo 7, ele vai falar que ele nos redimiu. Na sequência, o apóstolo Paulo diz, no versículo 8, do capítulo 1, que Deus, ele simplesmente se revelou a nós. E aí, ele finaliza dizendo, no capítulo 13, que quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! Chama atenção 4 características iniciais desta carta aos Efésios, onde Paulo chama a atenção da igreja dizendo que nós somos abençoados. Nós temos 4 bênçãos, 4 características que o crente não pode deixar de esquecer. A primeira é que Ele nos escolheu. A segunda é que Ele nos redimiu. A terceira é que Ele se revelou a nós. E a quarta é que Ele selou. É como se aquela calça jeans que a maioria de nós usamos, tem uma marca, uma etiqueta. E aí você olha para si mesmo e você pode dizer, eu também tenho uma etiqueta, eu tenho uma marca.
tenho um dono. Eu sou do meu amado. E Ele pode dizer que comprou-me com alto preço e selou com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! A primeira coisa que nós precisamos entender é isso. Somos abençoados. Na sequência, o apóstolo Paulo fala das consequências desta bênção. Então, como consequência desta bênção, no versículo 17 ele fala: peço que o Deus Pai, que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhe dê espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Como consequência dessas verdades que você toma posse, que você entende, que você assimila, que você quer para a sua vida, e essas verdades são tão preciosas, pelas quais o diabo vem lutando para que você esqueça disso. Ele fala: não só quero que vocês lembrem que vocês são abençoados, como eu também quero que vocês entendam que vocês tenham à disposição de vocês o espírito de sabedoria. Para quê? Versículo 18 ele fala: a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Verso 20 ele fala: esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Agora preste atenção nesse verso. Esse poder, o poder de Jesus Cristo, o poder de Deus, esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos. E mais do que isso, está sentado à direita de Deus Pai. Paulo simplesmente diz, simplesmente afirma, no verso 22, que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou cabeça de todas as coisas da igreja. E aí muitas das vezes nós esquecemos que nós fomos designados pelo Pai, pelo Senhor, a ser não apenas abençoados, mas ser portadores da bênção de Deus sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas que estão ao nosso redor. Há crentes que têm medo. O medo muitas das vezes toma conta do seu coração. Às vezes é uma dificuldade, é um processo doloroso, é uma situação difícil. E muitas das vezes nos leva a curvar nossa cabeça e pensar que já é o nosso fim. As situações que a nossa vida parece que não tem mais jeito. E aí às vezes nós nos entregamos a essa situação. E aí nós nos esquecemos de que Deus nos escolheu, de que Deus nos comprou com altos preços, de que Deus se revelou a nós, de que Deus selou com o Espírito Santo da promessa, e que Deus exerce todo esse poder, e da mesma forma que Ele ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, Ele traz à tona, Ele traz a existência aquilo que está morto em nossa vida. E aí você pode pensar: parece que o meu casamento está destruído, parece que a minha vida financeira está destruída, parece que o meu ministério está destruído, parece que a minha igreja está destruída. E aí o Senhor fala nesta noite dizendo o seguinte: ó, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Sabe o que é isso? Todas as coisas estão debaixo dos pés dele. É Deus que governa, é Deus que dirige, é Deus que traz a existência aquilo que está morto, é Deus que traz a existência aquilo que está acabado, é Deus que faz ressuscitar aquilo que parece que foi destruído, aniquilado. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus Criador. Glórias a Deus. Mas, segundo capítulo, Paulo ele vai falar por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Por que você precisa ser capacitado pelo Espírito Santo?
Ele vai falar com vocês, nós, estávamos mortos em suas transgressões e pecados, dos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando dos que vivem na desobediência. Nós éramos desobedientes. Vocês conhecem aquela historinha que é uma ilustração muito interessante, que é a seguinte: suponha que você pega um porquinho, dá um banho no porquinho, coloca perfume no porquinho, coloca uma roupinha bonitinho ali naquele porquinho. Você até tenta colocar a camisa do Corinthians naquele porquinho. Aí não. Mas suponha que você dá um trato no porco. Você coloca o porquinho no sofá e fala: fique aí, agora eu vou me arrumar. Mas depois nós saímos. E você se arruma. Quando você retorna ao sofá, o porquinho vai estar lá? Não. Onde ele vai estar? No chiqueiro. Por quê? Porque é a natureza do porquinho é lama. Para que isso não aconteça, o que seria necessário? Transformar um porquinho em algum outro animal. Porque a natureza do porquinho, o que é? É lama. A natureza do homem sem Cristo é lama. A natureza do homem sem Jesus é pecado, depravação, destruição. O texto fala: vocês estavam mortos. Em outras palavras, ninguém daria a vida para morto, ninguém faz nada para morto, ninguém dá a sua vida para morto. Mas Deus, com a sua graça, com a sua misericórdia, Ele se entregou a nós, morreu por nós e fez com que nós tivéssemos vida. Aleluia! Glória a Deus! Agora, vivos, nós não andamos de acordo com o espírito deste mundo, mas andamos conforme o Espírito de Deus. Glória a Deus! É interessante observar o verso 4: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda não estávamos mortos em transgressões. Pela graça somos salvos. Oh, graças a Deus! E aí, uma vez que você entende que você é abençoado, uma vez que você entende que você estava morto e agora está vivo, agora Paulo diz: lembra-se, verso 11, lembra-se do que você era. Mas o verso 14 fala, verso 12 fala: naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Diga comigo: mais agora. Mais agora. Bem forte: mais agora. Mais agora. É diferente. Nós estávamos perdidos, sem rumo, sem direção, sem vida, sem propósito, sem orientação. Sabe por quê? Porque morto não vê, morto não ouve, morto não toca, morto não faz nada, morto só cheira mal. Mas, agora, em Cristo Jesus, você que antes estávamos longe, foram aproximados mediante o sangue
de Jesus. O sangue precioso. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. Portanto, Glórias, honras a ti, Jesus. verso 19, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros. Sabe o que significa isso? Você tem uma identidade. Você agora tem no seu RG o nome do Pai. Você agora foi comprado e no seu sobrenome agora é o mesmo sobrenome de Jesus Cristo. Agora você e eu somos a família dele. Somos cidadãos do reino de Deus. Diz o texto que agora nós somos membros da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. O que significa isso? Verso 22, nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus, o seu Espírito. Sabe o que significa isso? Aonde você for, você agora se torna representante do Espírito Santo. Por onde você colocar as mãos, é o Espírito Santo que vai se revelar. Por onde você andar, as pessoas vão começar a olhar para você e vão falar: esse é o Filho do Espírito Santo. E na igreja de Atos havia um homem que tinha, seu nome era José. Seu nome era José. Mas recebeu um apelido muito precioso. Recebeu um apelido muito lindo. Barnabé. Filho da consolação. Filho do Espírito Santo. Por onde Barnabé andava, havia alegria. Por onde Barnabé andava, tinha paz. Por onde Barnabé andava, onde havia discussão, ele provocava paz. Onde havia contenda, ele ia trazer reconciliação. Por isso que o seu apelido era Barnabé, filho do Espírito Santo. Paulo fala aqui nessa carta, dizendo que nós também podemos ser como Barnabé. Nós podemos olhar e falar assim: esse é Barnabé, essa é Barnabéia, essa pessoa é cheia do Espírito Santo, essa pessoa está capacitada pelo Espírito Santo, essa pessoa tem o calor do Espírito Santo, essa pessoa tem intimidade com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele recorda constantemente que ele foi abençoado e que ele era morto e agora está vivo, e agora ele é templo, morada, casa, habitação do Espírito Santo. Aleluia! Diga para a pessoa que está do seu lado: o seu apelido agora é Filho do Espírito Santo. Paulo, então, ele chega no ponto central dessa carta, dizendo pela qual ele foi chamado ainda sendo menor dos menores, ainda sendo uma pessoa incapaz pelos olhos humanos, mas ele foi considerado o apóstolo dos gentios, o apóstolo daqueles que rasgou as muralhas, quebrou as muralhas da separação entre fé e conhecimento. Paulo, ele vem e traz à tona aquilo que ele estava querendo. Versículo 14, capítulo 3, ele fala: por essa razão nós oremos diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família dos céus e da terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Eu oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento,
para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. Aleluia. A oração de Paulo é: já que vocês conhecem essa verdade, já que vocês estão fundamentados nessa verdade, a minha oração é para que vocês sejam cheios do Espírito Santo. E na mesma medida que vocês estão cheios do Espírito Santo, vocês começam a conhecer quão grande é o amor de Deus. Aleluia, Deus, faz a obra. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas não é só para você. É para você entender, para você compreender que Ele amou na profundidade, na altura, no comprimento, na largura. Isso significa o quê? Que é para você ir aonde as pessoas estão. Se elas estão no inferno, você vai ver o amor de Deus lá e resgatando a pessoa perdida no inferno e trazendo para os céus. Porque a pessoa está longe do Senhor. Você vai até ela de tal modo. Talvez você fica pensando: eu não tenho formação, eu não sou obreiro, eu não sei falar direito, mas eu quero falar tanto que aquela pessoa é preciosa para Jesus, mas eu não consigo. Irmã, se você entender, compreender que só basta estar cheio do Espírito Santo, Deus vai te usar do jeito que você é, da forma que você é, da maneira que você está. Vai revelar a você que Ele te ama e ama tanto aquela pessoa que está perdida. Você vai falar para ela: eu vou falar o que para essa pessoa? Não fala nada. Só diga para ela: eu estou aqui. Estou aqui para te ajudar no que você precisa. Quem está cheio do Espírito Santo? Quem está cheio do Espírito Santo transmite paz. E aonde tem contenda, a paz reina. Quem tem o Espírito Santo está cheio de amor, de tal modo que onde está o ódio, o amor prevalece, trazendo reconciliação. Quem está cheio do Espírito Santo está cheio da alegria. De modo que você passa por tribulação, você passa por angústia, você passa por problemas, mas você entende que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. E você começa a dançar, você começa a cantar, e você começa a declarar no mundo espiritual que você de fato é do Senhor, e o Senhor, Ele é o seu provedor. Essa semana faz muitos anos como eu passo o que eu passei essa semana. Essa semana foi uma semana que eu vi a paz de Deus, mas ao mesmo tempo eu fiquei extremamente angustiado, meu coração extremamente angustiado. A minha vontade era só dormir. Eu estava, se alguém tocasse em mim, eu ia talvez ia sair uma bomba. Eu estava, como se eu poderia dizer, no limite. E aí, quando foi na sexta noite, um amigo meu chegou, foi em casa, me pegou e nós fomos ouvir a aula à noite. Ele foi me levando. E aí ele pegou e falou assim: você se esqueceu que você fez um voto há um ano atrás? E você vai pegar esse voto no sábado. E aí, no mundo espiritual,
Isso é muito forte. Foi quando eu comecei a lembrar. Porque um ano atrás eu fiz um voto. E o meu voto é que era um ano de consagração. E como símbolo disso, eu deixei meu cabelo crescer. Até ontem estava enorme. Estava enorme. E ontem eu entreguei esse voto, mas quando foi de sexta, eu não consegui nem orar. Vocês veem como que estava no mundo espiritual. Mas daí, de repente, eu comecei a perceber, bem na minha memória, Moisés levantando as mãos e o povo de Israel estava batalhando. E quando Moisés estava cansado, veio os auxiliares de Moisés e segurava a mão de Moisés. Naquele momento o Espírito Santo botou sua memória. Existem milhares de pessoas, talvez centenas de pessoas que estão orando por você. Naquele momento eu comecei a descansar. Aí eu dormi. Na medida que eu dormi, o Espírito Santo de Deus começou a mostrar para mim muitas coisas maravilhosas em sonhos. Eu sei que pela manhã minha esposa falou assim: nossa, você riu a noite toda. Daí eu acordei com outra disposição, alegre, feliz, parecia que uma carga enorme tinha saído da minha costa. Eu estava renovado, eu estava totalmente disposto. E o Espírito Santo de Deus falou assim: eu estou te enchendo novamente, eu estou te enchendo, eu estou te capacitando, Daí eu queria, na verdade, eu tinha que ir para o Ferraz. E aí eu pensando em Ferraz, eu vou cortar o cabelo, enfim, eu peguei e falei: não, no caminho eu parava, se alguém parava para falar comigo, eu vou falar do amor de Deus. Eu estava cheio da graça de Deus, eu estava cheio do amor de Deus. E aí, finalmente, eu consegui entender que Deus, ainda que a gente esteja dormindo, cansado, angustiado, Deus cuida de nós. Você pode estar dormindo, você pode estar triste, abatido, mas Deus levanta a pessoa na retaguarda para orar por você, para te acolher, para te levantar. E só o Espírito Santo que pode criar um mover desse. Pode destruir as fortalezas do inferno. E aí agora? Aí hoje de madrugada, 2 horas da manhã, eu acordei, eu comecei a orar, e a minha vontade era pular naquele apartamento, a minha vontade era de dançar. E aí eu não podia fazer isso porque no apartamento, se eu fizer isso, a casa cai. Mas daí eu peguei, falei para minha esposa, minha alma começava a pular, a minha alma estava jubilando, estava feliz, cheio da graça de Deus. A minha vontade era só estar aos pés do Senhor. Sabe o que isso significa? Que quando você está cheio do Espírito Santo, Deus começa a te levantar nas madrugadas para orar. Deus começa a provocar dentro de você uma necessidade de acolher alguém que está perdido. Deus começa a entender as suas limitações e derrama sobre a tua vida abundância, graça, força física, mental, de modo que você faz aquilo que agrada o coração de Deus. A oração de Paulo, ele finaliza essa oração dizendo: sabe por que Deus nos enche? Sabe por que Deus nos coloca sobre nós o poder dele? Sabe por que Deus nos capacita com o teu Espírito Santo? Veja só, Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Sabe o que é isso? Aquele que começou uma boa obra na tua vida, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que você quer
infinitamente mais do que você pensa, infinitamente mais. Sabe por quê? Porque se você está cheio do amor de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, você começa a falar a mesma língua de Deus, você começa a estar no centro da vontade de Deus. Aleluia. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você precisa estar cheio do Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque quando você está cheio do Espírito Santo, a sua vontade não é mais a sua vontade. Mas agora é a vontade de Deus. Você começa a orar de acordo com a vontade de Deus. Você começa a pensar de acordo com a vontade de Deus. Como consequência disso, Paulo fala: Deus, tu és Senhor Jesus. porque quem está cheio do Espírito Santo, Glorioso é o teu nome, Jesus. Tu és lindo, Jesus. O Senhor é maravilhoso, Jesus. Graças quem a está Deus. cheio do Espírito Santo, Glória a Jesus. Graças a Deus. não é levado, como está escrito no capítulo 4, versículo 14. Não é mais como criança imatura, mas agora Deus está seguindo a verdade em amor. O pastor fala, cai no coração dele. Grande Deus, A mesma tu és vontade. Senhor, tu és soberano. Amados, Deus santo, santo é o nome. quando um líder espiritual está falando algo e você entende que aquilo vem de Deus, Poderoso Jesus. você não apenas bate as mãozinhas nas costas dizendo: pastor, pode contar comigo. Você agora não é mais como criança. Você agora é um soldado Deus revestido, poderoso. Glória a Deus. cheio Glória a Deus. da graça e do amor de Deus. Graças a De Deus. modo que você não apenas dá uns tapinhas nas costas dizendo: pastor, conta comigo. Tu és tremendo, Jesus. Tu és Você agora poderoso, Jesus. vai além daquilo que o pastor está te Deus pedindo. tremendo. Glória a Deus. Senhor, Paulo. Senhor do céu e da terra. Ele também diz, como consequência disso, você agora é renovado. Versículo 23 fala que você agora tem a sua forma de pensar renovada. Graças a Deus, graças Você a Deus. agora começa a pensar diferente. Graças a Deus. No capítulo 5, Paulo vai falar que você começa a dar frutos do Espírito Santo. Glória, E como fruto do aleluia. Espírito Santo, você começa a viver em comunidade como sabe. Deus maravilhoso. E aí ele pega e fala, Graças capítulo a 5, Deus. verso 17. Quem está cheio do Espírito Santo não vive como insensato. Deus te amou. Mas ele começa a Glória compreender Deus. qual é a vontade do Senhor. Oh, eterno e soberano. Quem está cheio do Espírito Santo não se leva, não se guia, não é guiado pelas emoções, Jesus. não é guiado pelo movimento, não é guiado pelo opa-opa, não é guiado pela alegria do momento, como a bebida causa. Não é isso, mas ele é guiado pelo Espírito Santo de modo que eles compartilham um com o outro, ele começa a edificar uns aos outros. Aí no verso 21 fala, sujeitando-se uns aos outros. Jesus, Quem está cheio do Espírito Santo maravilhoso. Tu és começa a edificar o cônjuge, começa a edificar o filho, começa a edificar o patrão, começa a edificar o funcionário, começa a edificar as pessoas que estão na mesma rua, começa a edificar, e as suas palavras são palavras de edificação, são palavras de restauração, são palavras de cura, são palavras de libertação. Tu és maravilhoso. E aí Jesus. Paulo finaliza dizendo, finalmente, se você quer se dar bem nos seus relacionamentos, se você quer se dar bem na vida,
Eu sei que ela está bem em qualquer momento, em qualquer hora. Eu preciso apenas se revestir, se fortalecer Graças no a Senhor Deus. Sim, Jesus. e no seu poder. Sim, Jesus. Glória a Deus. Fortalecer no Senhor está cheio do Glória a Espírito Deus. Santo. Glória a Deus. Fortalecer-se no Graças a Deus. Senhor é simplesmente cair na graça do Espírito Santo. Deus. Glorioso é o teu nome, Jesus. Graças a Deus. Ou o Espírito Santo te enche. Espírito de Deus. Santo Espírito de Deus. Santo é Ou o teu nome, Jesus. o Espírito Santo vai ficar cheio de você. Deus, tu és soberano, Jesus. Saul é um exemplo Jesus. de quando o Espírito Santo ficou cheio dele. Meu Deus. Afastou-se de Saul o Espírito de Deus. Meu Jesus. Meu Senhor. E Saul começou a andar de modo insensato. Tem misericórdia. Ou você anda Oh Deus. buscando a presença do Espírito Santo, Oh Espírito de Deus. Tem ou o misericórdia. Espírito de nós. Santo Jesus. afastará de você. Tem misericórdia. Mas já que você estava morto e agora você está vivo. Deus é Já que eterno. você agora entendeu que foi abençoado com todas as bênçãos espirituais. Jesus maravilhoso. Já que você agora é cidadão do reino, já que você agora entende que você é fruto do milagre da ressurreição de Deus para Jesus Cristo. Já que você agora percebe que você, não foi você que escolheu a Deus, mas foi Deus que te escolheu. Já que você compreende, já que você percebe a grandeza que o Espírito Santo quer habitar dentro de você. Glória a Deus, graças a Deus. O que resta Tu és lindo e maravilhoso. é cantar salmos uns com os Glória a outros, Deus, é glória a dançar uns Deus. com os outros, Graças é a edificar Deus. uns aos outros, é sujeitar-se uns aos outros, é carregar o colo uns aos outros, é apoiar uns aos outros, é edificar uns aos outros, é simplesmente chorar uns pelos outros, porque quem está cheio do Espírito Santo Em nome do Senhor. Graças a aguenta tudo, aguenta todos. Santo, 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 santo. Quero convidar vocês a se colocar de pé. Santo, santo, santo. É o nome do Senhor.